Nós estamos numa série de mensagens, tratando o tema Felizes. Nós estamos estudando uma das maiores pregações que este mundo já ouviu. Na realidade, o mundo em que vivemos já foi abalado por muitas pregações. De manhã eu citei aqui uma, que é a pregação do pastor Jonathan Edwards, que foi a famosa Pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz a história que quando Jonathan Edwards lia o sermão, porque antigamente os sermões eram lidos, né? Quando ele lia o sermão, diz que as pessoas se jogavam ao chão, gemiam de arrependimento, porque tão grande era a presença de Deus e o quanto Deus falava. Mas nós temos estudado um sermão, conhecido como o Sermão do Monte, conhecido como as bem-aventuranças, e nós vimos que a tradução do bem-aventurado significa felizes. Nós temos estudado e visto da perspectiva do que Jesus ensinou para aquelas pessoas, a verdadeira felicidade. No mundo onde a felicidade tem muitas facetas, muitas variáveis, que para eu ser feliz eu preciso disso, fazer isso, chegar a tal ponto. Jesus nos deixa bem claro a simplicidade da felicidade. Ser feliz é simples, segundo Jesus, só custa. Sabia disso? Ser feliz, Clebão, é simples, só que custa. E eu quero... Nós fizemos a leitura, né? Evangelho de Mateus 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós fizemos a leitura. Se você quiser já abrir aí, fica com ela aberta. Mateus 5, verso 1. Começando aqui, recapitulando de 2 domingos atrás. Diz... Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor, e aí no verso 2, e ele começou a ensiná-lo. E aí no primeiro domingo, nós falamos aqui do verso 3, que diz... Felizes os pobres de espírito. Algumas versões da NVI, se não falha a memória, está felizes os pobres em espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Semana passada, dia das mães, estávamos reunidos aqui, estudamos o verso 2 que diz, felizes os que choram, pois serão consolados. E hoje, eu quero estudar com vocês o verso 5, estudamos semana passada o 4, hoje o 5, que diz o seguinte, felizes os humildes, talvez na sua Bíblia esteja escrito, bem-aventurados os mansos, depois nós vamos ver o porquê disso, pois herdarão a terra. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque estamos reunidos no Teu nome. Estamos reunidos na Tua presença. Espírito Santo de Deus, eu peço que o coração dos Seus filhos, assim como o meu também, seja terra fértil, meu Pai, para receber a Tua direção, para ouvir a Tua voz, para que, Senhor, nós sejamos exortados e direcionados pela Tua palavra. Nós queremos aprender, Senhor, mais de Ti. Aprender mais da Tua palavra. Nós queremos entender, Senhor, o significado do bem-aventurado no dia a dia das nossas vidas. Nós nos colocamos na Tua presença e nos abrimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do que eu quero falar com vocês hoje é o poder do coração manso. Nós vamos falar do verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E quem aqui tem problema com ira? Levante a mão. É esquentadinho. Os dois? Sai faísca aí, hein? Você tem problema com ira? Você é esquentadinho?
Será que é o microfone? Deixa eu ver se está solto aqui atrás. Não é aqui não. Não é aqui não. Então pode fazer na resenha aí do casal aí, que eu estou vendo os casais já conversando aqui, umas conversas mais quentes, né? Ela ficou brava, porque ela ficou calma? O Espírito Santo já foi agindo na sua casa, antes dela ouvir a palavra. Que ele se atrasou e ela ficou calma. Quem que se atrasa sempre lá? Podia pegar o microfone e ouvir aqui testemunhos de casais, né? Que ia ser uma benção. Abafa, né? Então tá, vamos à palavra. Quem aqui já discutiu com alguém e depois pensou, eu não precisava ter falado daquele jeito. Levante a mão comigo bem alto. Todos vocês? Você sem chance, Rafael. Você discute até com a sua sombra. É ou não é? Você foi... Sabe o que eu achava? Você tá... Eu achava que esse problema era só meu. Eu falei, até eu vou fazer essa pergunta aqui. Eu fiz essa pergunta de manhã, com medo. A igreja inteira levantou a mão. Aí eu ouvi o culto, falei, vou fazer essa pergunta de novo. Aí eu perguntei, falei, será que o povo da noite é que nem o pessoal da manhã que gosta também, né, de discutir sem razão? Sabe por quê? Porque isso está no nosso sangue, na nossa natureza. Você pode ter perdido em algum momento a paciência. Quem já perdeu paciência com o filho? A filha levanta o braço da mãe ali, né? Eu percebi que a filha já está segurando o braço da mãe, porque a mãe vai dar cãibra no braço da Francisca. Sabe, irmãos? Brigou porque o filho deixou cair leite na mesa. Ou então, isso que eu vou falar agora, eu acho uma injustiça, tá? Eu não concordo, mas eu tenho que falar. Ou a esposa brigou com o cônjuge porque... Irmãos, isso não é motivo. Só porque colocou a toalha molhada na cama. Quem já fez isso? Eu nunca fiz isso? Aqui. O acusador aqui se levantando, irmãos. Pode ser o contrário também. Você. Aí, tá vendo? Olha o acusador se levantando aqui, ó. Olha lá, agora ela amassou, né? Você aprendeu. Sabe, meus irmãos? E depois sempre de reações dessa que a gente tem no dia a dia, em situações isoladas ou situações mais gritantes, nós sempre percebemos que foi pior ter reagido assim. É ou não é? Aí que você fala, eu não devia ter feito isso. Mas sabe o que acontece? Nós vivemos numa geração que a geração da reação. É o bateu, levou. É o respondeu, ouviu. Só que nós estamos lendo algo que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, nos diz, que feliz é quem é manso. Feliz é quem é manso. Numa geração onde quem grita mais forte, quem exige mais seus direitos, quem se impõe mais, é que parece que domina. Jesus, no Sermão do Monte, diz, bem-aventurados os mansos. Ele dá uma virada radical naquilo que nós temos ouvido todos os dias. Feliz é quem é manso. Algumas versões, feliz é quem é humilde. E aí ele completa, porque herdarão a terra. Vivemos, como eu falei, numa geração em que quem grita mais alto, se você não gritar mais alto, ninguém vai te respeitar. Por quê? Você tem que falar alto. Ou então, quando você vai assistir série de televisão, você vai assistir um filme, você depara com um personagem que quando ele fica bravo, ele explode, e aí ele destrói tudo. Por quê? Porque aí sim, ele virou um herói. Aí você fala, eu sou igual o Hulk, quando eu explodo, sai de baixo, que eu saio destruindo tudo. Mas nós precisamos entender que Jesus nos diz totalmente contrário do que nós ouvimos e assistimos nos dias de hoje. Jesus nos apresenta a contramão de tudo aquilo que nós muitas vezes apreciamos. E isso soa estranho para nós. Isso parece, não é legal, não é bem assim. Porque nós fomos ensinados desde pequeno a não ceder.
Se você menino, ou menina também, quando eu era pequeno, meu pai falava para mim assim, ó, se você apanhar na rua e voltar para cá chorando, você vai apanhar de novo. Era assim também? O que eu fazia? Não arrumava briga? Não, eu arrumava briga, mas eu resolvia na rua. Isso muitas vezes se transforma num comportamento agressivo. Eu cresci com um comportamento agressivo. Aliás, se existe uma área na minha vida que eu busco todos os dias controle do Espírito Santo, sabe qual era essa? Na minha mansidão. Eu peço todos os dias, Espírito Santo, acalma a minha ira. Porque, meus irmãos, eu sou tentado nessa área. E parece que tudo coopera, né, Guilherme? O Guilherme, eu fiquei sabendo o testemunho do Guilherme esses dias. Guilherme era encrenqueiro de primeira linha, né, Guilherme? Agora esse moço calmo, sorridente. Nós precisamos buscar isso. E precisamos entender que mansidão não é ser frouxo. Mansidão não é ser fraco. Nós precisamos entender que mansidão é força controlada pelo Espírito Santo. Ser manso é ter a sua força controlada pelo Espírito Santo. Ter a sua força controlada por aquele que criou todas as coisas. E eu tenho certeza que você, no seu contexto de vida, você pode já ter perdido relacionamentos. Pode ter perdido a sua paz. Pode ter perdido oportunidades por reagir com ira, por reagir com raiva, ao invés de mansidão. Mas eu quero ver um pouco dessa palavra, entender um pouco da raiz do que está por trás disso aqui. E aqui Jesus escreve bem-aventurados. Nós estudamos no primeiro final de semana. Bem-aventurado significa macários, que significa feliz, né? Afortunado. Significa que é uma pessoa que tem a felicidade por completa na sua vida. E ele fala o seguinte, bem-aventurados, e essa palavra aqui é praise, eu não sei falar grego, tá, irmãos? Eu não sei, graças a Deus. Eu não sei, male inglês. Praise, que significa o quê? Que dá o sentido à palavra manso, que dá o sentido à palavra na sua Bíblia, que está como feliz. Significa uma pessoa que tem um temperamento gentil, uma pessoa que tem autocontrole, uma pessoa que tem nela ausência de agressividade, uma pessoa que tem nela um coração ensinável. Então Jesus está falando para mim e para você, que é feliz as pessoas de temperamento gentil. Jesus está falando para mim e para você que é feliz quem tem autocontrole. Jesus está falando que é feliz uma pessoa que tem nela ausência de agressividade. Jesus está falando para mim e para você que é feliz uma pessoa que tem um coração ensinável. Posso falar algo para vocês? Muitas vezes a vida nos ensina a sermos mansos. Mas não é isso que eu quero entender com vocês, que a vida te ensine isso. Mas eu quero entender com vocês aqui hoje, que o poder do coração manso está em ter a sua vida controlada pelo Espírito Santo. Eu quero ser manso porque eu tive uma experiência com Jesus. E aí tem um homem na palavra de Deus chamado Moisés. E em Números 12:3, olha o que diz. Em algumas versões, inclusive, esse verso 3, ele está entre parênteses, que é uma observação que é feita por Moisés quando escreveu Números. E aí diz o seguinte, Moisés era um homem muito manso. Não está falando que Moisés era manso. Está falando que Moisés era muito manso. E aí diz, mais do que qualquer outro sobre a terra. Mas Moisés não nasceu assim. Aqui um panorama rápido da vida de Moisés, aonde em Êxodo 2, você vai ver que Moisés, eu falei isso no primeiro final de semana aqui, falando sobre o pobre em espírito, aonde Moisés, movido por indignação,
vê um egípcio matando um hebreu. E Moisés, movido por essa indignação, mata aquele egípcio. E aí, de repente, Moisés se depara com outra situação, com o hebreu, e o hebreu traz uma acusação sobre ele, e Moisés já fica com receio que se Faraó soubesse disso, ele poderia ser morto, e Faraó soube. O que Moisés faz? Moisés foge para o deserto. E Moisés fica no deserto durante 40 anos. Presta atenção. Um homem que conhecia tudo do Egito. O Egito, nessa época, era a nação mais poderosa do mundo. Moisés, você já deve ter assistido, era um príncipe do Egito. Foi criado em toda a cultura de Faraó. Foi criado em toda a cultura egípcia. Os príncipes, eles tinham formação de exército, eles sabiam lutar, eles sabiam se defender. Moisés era um homem que até então sabia tudo, suficiente. E Moisés é levado para o deserto. E aí, no meio deste processo, Deus o chama. Você vai ver lá, da sarça ardente, você vai ver Moisés sendo chamado por Deus. Mas Moisés reluta. Ele reluta, mas por medo ele cede. E aí você vai ver o contexto, o desenrolar da história, Moisés indo até Faraó, pedindo para libertar o povo hebreu, e aí você vê as pragas do Egito, e você vê lá a morte dos primogênitos, e tudo aquilo que você já conhece, e o que acontece? O Faraó libera. Só que o Faraó se arrepende, volta atrás. Não era bem assim, estou sendo muito resumido para vocês. E aí, nós esbarramos com a situação. Moisés e os hebreus, milhares de pessoas, homens e mulheres e crianças, diante do Mar Vermelho, e atrás deles quem vinha? Faraó com seus exércitos. E o Senhor fala, através de Moisés, o próprio Senhor lutará por vocês, relatado em Êxodo 14. E o povo passa a pés enxutos pelo Mar Vermelho, e eles começam a andar no deserto. Irmãos, eu vou te falar, Moisés tinha que ter muita paciência, porque o povinho encardido. Quem aqui já ficou perto de pessoas que reclamam? Você não perde a paciência? Imagine milhares de pessoas reclamando. Ah, Moisés, eu não gosto dessa comida. Moisés, eu amava cebola. Eu amava alho, eu amava quando eu comia o resto dos egípcios. Eles estavam reclamando e sentindo saudade da vida que eles tinham quando eles eram escravos. E aí, no momento em que Moisés sobe até diante do Senhor, o povo sentindo a ausência de Moisés, que Moisés até então era o ídolo para eles. E eles sentindo aquela ausência do homem que falava com Deus, eles resolvem criar um bezerro de ouro. E Moisés, Deus fala, Moisés, desce lá que o povo deu ruim, tá? Desce lá, Moisés, que deu ruim com o povo. Moisés desce, e quando ele vê aquele bezerro de ouro que Arão, que era um ourives, havia feito, Moisés pega as tábuas dos 10 mandamentos, lança ao chão, o chão se abre, e o chão engole algumas pessoas. Mas Moisés, ele intercede por aquele povo idólatra. Olha só o coração de Moisés. Você já começa a ver traços de que Moisés era um homem realmente manso. Ele intercede com compaixão daquelas pessoas. Ele intercede. E aí Moisés caminha com aquele povo. O povo reclamava de sede, o povo reclamava. Num momento, em Números 20, relata que num momento Moisés foi tomado de fúria. Ele age pela carne. Fere a rocha. E a palavra nos fala que Moisés não entrou na terra prometida. Preste atenção aqui, ó. Você pode ser calmo, você pode ser manso, você pode ser paciente, você pode ser um exemplo em tudo isso. Mas se você pisar na bola 1 minuto, você fica marcado por isso. Você fica marcado. Moisés, o que eu queria que você entendesse com isso? Moisés foi transformado de impossível
impossível em um líder compassivo e submisso à vontade de Deus. E aí, voltando ao nosso texto original, aqui Jesus fala que felizes são os mansos, felizes são os humildes, porque eles herdarão a terra, herdarão no futuro. Significa que os mansos são os verdadeiros herdeiros de Deus, hoje em parte, e plenamente na eternidade. Enquanto nós temos uma sociedade, homens e mulheres arrogantes, disputando o poder por este reino, Jesus nos mostra que os mansos são felizes, porque herdarão o verdadeiro reino que há de vir. Amém? Agora, que a gente entender um pouquinho do contexto de Mateus 5:5, eu queria ver com vocês 5 passos concretos, 5 passos para que nós possamos viver a mansidão. Marque aí, anote no seu celular. Se Deus falar com você, você fala aqui: Jesus, trabalha na minha vida. Porque são 5 passos para nós vivermos a mansidão no nosso dia a dia. E o primeiro passo é esse aqui, ó. Efésios 4:31-32, que diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, raiva e ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Verso 32, em vez disso, sejam bondosos, e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Primeiro lugar, pare de justificar sua agressividade, sua ira como meu jeito de ser. Eu daria outro título para esse ponto aqui. Livre-se do jeito Gabriela de ser. Lembra, Gabriela? Eu nasci assim, eu vou ser assim. Nem sei como que é a música, eu vou ser sempre assim. Livre-se disso. Pare de justificar a sua agressividade. Eu estou assim porque eu tive um dia cheio no meu trabalho, foi um dia difícil, eu passei por muita coisa e eu estou desse jeito. Para com isso. Mulheres, recado às mulheres. Pisquei para ela porque ela sabe o que eu vou falar. Pare de justificar, se esconder atrás da TPM. Parece que todo mês, alguns demônios se reúnem, bate na porta da minha e da sua casa. Cadê a mulher? Está aqui, está na TPM. E aí, meu irmão, começa aquela coisa louca dentro de casa. Pare de se esconder atrás disso. Pare de dizer eu sou assim mesmo. Pare de dizer assim, eu sou explosivo, mas eu sou verdadeiro. Ou então pare com essa frase que eu não levo desaforo para casa. Será que isso é personalidade? Ou será que é carne não crucificada? Nós vamos nos atentar a isso. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus, ele não quer reformar o seu temperamento. Jesus quer... Não, ele não quer reformar você. Ele quer transformar o seu caráter. Ele quer transformar a sua vida. E através disso, vidas que estão ao seu redor serão transformadas também. Através disso, pessoas que vão ser transformadas. Talvez você se irrite. Eu sou assim mesmo. Meu esposo não faz do jeito que eu quero que ele faça. A minha esposa não faz como eu quero que ela faça. Eu caio nesse erro. Às vezes eu quero exigir da Fabiana aquilo que eu poderia fazer. E quantas vezes você não cometeu esse erro também, de exigir do seu filho, de exigir do seu cônjuge, aquilo que você poderia ter feito? Sabe o que é isso? Isso eu não falei de manhã. Mas sabe o que é isso? Isso não é sinceridade. Isso é orgulho disfarçado. Orgulho disfarçado. Sabe, meus irmãos, quero deixar uma pergunta aqui ao seu coração. Você está usando o termo minha personalidade forte como desculpa para não se parecer com Jesus? Eu queria dizer algo a você. Dê liberdade nessa noite para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida.
Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Segundo, ore por mansidão. Ore. Não tente ser manso na força própria. Eu vou me controlar, eu vou me controlar, eu vou me controlar, eu vou me controlar. Porque uma hora você vai cair. Porque não é a sua força própria. Nós precisamos de domínio do Espírito Santo. Falar mais para frente. A mansidão é fruto, está no fruto do Espírito. Nós precisamos buscar isso no Senhor. E aí Tiago escreve para nós, eu amo a epístola de Tiago, e ele escreve o seguinte, logo do primeiro capítulo: se algum de vocês precisar de sabedoria, olha só, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, ou seja, nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para lidar com as demandas do nosso dia a dia. Precisamos pedir a Deus sabedoria para lidarmos com as más notícias. Precisamos pedir a Deus sabedoria, até mesmo para lidar com o nosso cônjuge, para lidar com os nossos filhos, para lidar com os nossos pais, para lidar com a nossa vida. Porque não é na minha sabedoria, no meu esforço próprio, mas é naquilo que o Senhor pode acrescentar em mim. E aí o salmista, em Salmo 51:10, ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus. Olha só a oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Nós vamos orar, pedir para Deus isso. Nós pedimos tantas coisas ao Senhor. Pedimos dons espirituais. Pedimos para Deus direção. Pedimos para Deus provisão. Mas será que você ora pedindo a Deus mansidão? Se você pede, Senhor, me dá mansidão. Vai pegar amanhã é segunda-feira. Amanhã é dia de você pegar o metrozão, o cara tá louco, sabe? O lotado, que você não consegue, se você levantar o pé, você não põe mais no chão. É dia. E se você for sem paciência, como você vai lidar com isso? Presta atenção. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas nos observam para ver as nossas reações. Pastor Billy Graham, ele dizia o seguinte: eu vou ter calma, eu não vou estourar aqui hoje. Deus está... Estou em paz, Jesus, pode, vou até sem microfone, Senhor. Você que manda. Irmãos, o pastor Billy Graham diz o seguinte, dizia, né? Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Agora eu lhe pergunto, o que eu posso ler através da sua vida? Precisamos orar por mansidão. Precisamos pedir isso ao Senhor. Porque quando eu sou contente com o meu jeito, que não é o que o Senhor fala para você, sabe o que eu estou dizendo? Que eu estou satisfeito do jeito que eu estou. Está bom assim. Mas Jesus nos fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, não me recordo do versículo agora, ele fala que ele é manso e humilde de coração. 29, obrigado. Mateus 11, 29. Que ele é manso e humilde de coração. E nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Amém? Terceiro lugar. Reaja segundo o Espírito, não segundo a carne. E aí Romanos 8:6 vai nos dizer o seguinte: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Olha só. Portanto, permitir que a natureza humana, a natureza corrompida, a natureza que foi corrompida lá no Éden, controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Nós precisamos permitir
que o Espírito Santo controle a nossa mente, para que as nossas reações sejam segundo o Espírito e não segundo a carne. E aí, texto de Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo escreve: por isso digo, olha só o que o apóstolo Paulo fala para mim e para você. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Se eu fosse você, eu grifaria esse versículo na minha Bíblia. Se eu fosse você, eu decoraria esse versículo. Se fosse você, eu lavo amanhã para os seus pacientes, eu falaria esse versículo para eles. Se eu fosse você, eu falaria esse versículo na mesa de jantar da sua casa hoje. Viu? Vou falar para você hoje isso aqui. Olha lá, olha manifestando aqui, irmãos. Está manifestando. E nem está na TPM. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. Sabe que dentro de nós existe uma guerra. A natureza humana querendo tomar poder do nosso corpo. Todos os dias. Aí você é tentado na sua fraqueza. Aí você, quando você vai ver, você está cedendo à natureza humana, mas nós precisamos pedir Espírito. O Espírito Santo está no presente, estará no futuro, trabalhando a sua vida. Porque não é que eu aceitei Jesus, acabou o pecado. Não peco, não, irmãos. Nós precisamos vigiar, nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar atentos. Sabe por quê? Porque o inimigo está ao nosso derredor, gritando, rugindo como leão, querendo nos tragar, dia após dia. E o que você tem que fazer? Se posicionar e colocar: Espírito Santo, controla a minha vida. Espírito Santo, guia-me no meu dia a dia. E assim você não satisfaz os desejos da natureza humana. Nós podemos reagir de duas maneiras diante das situações da vida. Nós podemos, em primeiro lugar, reagir na carne. E nós podemos reagir na carne e reagir no espírito. Nós temos duas maneiras de reagir. Ou você vai reagir na carne, ou você vai reagir no espírito. Não tem meio termo. Não tem um mais ou menos, não. Ou você reage na carne, ou você reage no espírito. Por exemplo, ao invés de gritaria é reagir na carne. Agora, silenciar é reagir no espírito. Porque ao invés de gritar, você não silencia. Em vez de gritar, silencia. Por exemplo, vingar. Eu vou me vingar. E sabe que falando nisso que a nossa cultura tanto prega, tem um filme que já é antigo já, que mostra quão doce é a vingança. Não sei quem aqui já assistiu o Conde de Monte Cristo. Quem assistiu esse filme? Esse filme, vocês são velhos, hein? Faz tempo, hein? Eu ouvi falar desse filme. Eu ouvi falar. Você assistiu na sessão da tarde ainda, né? Assistiu na sessão da tarde ainda. Depois de jogar bola ainda. Irmãos, esse filme poetiza. Só mostra que a vingança é um poema, é lindo. Só que a vingança é reação na carne. Irmão, se eu fosse me vingar de todo mundo que já fez alguma coisa para mim, eu estaria na cadeia. Não é verdade, Fabiano? Eu estaria preso, irmãos. Mas o que é reagir no espírito? É perdoar. É perdoar. Perdoar. Por exemplo, reagir na carne é guardar rancor. É dar um gelo. Eu vou dar um gelo nele. Eu vou dar um gelo nela. Isso é reagir na carne. Mas o reconciliar-se, através do perdão,
E você reage no Espírito. Jesus é o maior exemplo. Nós estudamos isso na última série, quando nós falávamos do caminho da cruz. Quando Jesus olhou para todos aqueles que cuspiam nele, que batiam nele, para as pessoas que zombavam dele. Ele olhou para todos eles e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas muitas vezes o caminho da vingança é o melhor caminho, porque gera uma satisfação em você. Eu estou feliz. Por quê? Porque fulano se lascou. Isso é reagir na carne. Guardar rancor. José do Egito. Olha só, irmãos, que exemplo maravilhoso. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Foi dado como morto pelos seus irmãos para o seu pai. E lá na frente, Gênesis 50, lá na frente de Gênesis, você vai ver José como governador do Egito. O Egito ainda era uma potência. Na realidade era antes de Moisés isso. Antes de Moisés. Egito uma potência. E José se torna o segundo homem do Egito. O homem mais poderoso da terra. E os irmãos dele, diante de uma fome, procuram José, sem saber quem era José. José tinha tudo nas suas mãos, irmãos. Você viu aquela expressão? José tinha a faca e o queijo na mão. Só não comeu porque não estava com fome. O que José fez? José perdoou. Gênesis 50, verso 20, diz o seguinte: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. José podia humilhar seus irmãos. José poderia se vingar. José poderia colocar eles como escravos. E quem ia se opor? Ninguém. Mas o que José faz? Perdoa. Perdoa. Quando alguém te fere, qual é a sua primeira reação? Quando alguém te fere, presta atenção nessa pergunta. Qual é a sua primeira reação? A sua primeira reação vai dizer quem está no controle. A sua primeira reação, você pode até depois mudar, mas a sua primeira reação vai dizer quem está no controle. E nós precisamos buscar isso. Sabe por quê? Porque a mansidão, ela é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o Espírito produz esse fruto. É o Espírito que produz. Não é a ciência, não é o estudo. Não, é o Espírito que produz. Esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Verso 23, mansidão e... não há lei contra essas coisas. Se você não enxerga a mansidão na sua vida, não tente mudar. Não tente melhorar o seu comportamento. Busque no Senhor. Busque direto na fonte. Porque lá no verso 25, o apóstolo Paulo diz: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Você já viu uma árvore fazer força para um fruto nascer? É natural. É natural, não é? Se você plantar uma laranjeira, vai nascer o quê? O quê? Se nascer maçã, está errado. Tem alguma coisa errada. Ou você plantou a árvore errada, ou você pegou uma árvore de Marte. Não sei o que você fez. Mas alguma coisa está errada. Uma árvore não faz força para o fruto nascer. O fruto, ele nasce naturalmente. Sabe por quê? Porque a raiz está saudável. E o mesmo vale para a mansidão. Não é esforço, é conexão. É eu estar conectado no alto. Presta atenção, meus irmãos, não há mansidão duradoura aonde não existe intimidade com o Espírito Santo.
Sexta-feira nós tivemos a nossa reunião de homens. Quem estava aqui na reunião de homens? Nós oramos durante 2 horas aqui. Trazendo para os homens o valor de nós orarmos. E que isso não acabe aqui, se estenda para a sua casa. Sabe por quê? Porque nós precisamos todos os dias buscar intimidade com o Espírito Santo. Não é no culto só. Um momento de louvor maravilhoso, você se derrama, você chora, pega o Espírito Santo. Não é só isso. É todos os dias, é algo constante. Amém? 4º lugar. Libere perdão antes que a amargura envenene seu coração. E aí o escritor aos Hebreus escreve o seguinte, em Hebreus 12:15. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Então olha o que ele fala. Para nós cuidarmos uns dos outros, para que nenhum de nós, nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Ele continua. Fiquem atentos. Olha só. Fiquem atentos. Você precisa ler a Bíblia parando e enxergando o que está sendo falado. Fiquem atentos. Para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação. Só em você? Não. Contaminando muitos. Eu quero ir para o texto do apóstolo Paulo aos Efésios, que ele diz o seguinte. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Olha só, ele fala o seguinte. Acalmem a ira, antes que o sol se ponha. E aí ele escreve no verso 27. Pois ela, a ira, ela cria oportunidades para o diabo. Antes que o sol se ponha, então é o seguinte, eu tenho que ir até amanhã, até a tarde, não posso dormir assim. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que ele precisa tratar todas as situações das nossas vidas. Porque o sol se pôr significa o fim de um ciclo, e se começa outro dia, e vai outro dia. Nós precisamos tratar as situações nas nossas vidas, porque situações não tratadas e não resolvidas, ela vai gerar amargura, e a amargura ela envenena o coração, e como diz aqui o escritor dos Hebreus, que causa perturbação e contamina outras pessoas que estão ao seu redor. Portanto, trate toda a pendência que existe na sua vida. Não deixe nada para trás. Não dá, não, vou deixar, não faça isso. Não faça isso. Tem gente que tem amargura de 10 anos atrás e vive elas todos os dias. Eu conheço gente que fica doente por causa de amargura. Doente por causa de amargura. Só que tudo isso precisa ser colocado aos pés de Jesus. E nós vamos tratar tudo isso à luz da palavra. Amém? 5º. Nós precisamos ser um exemplo de mansidão nos nossos relacionamentos. E aí Filipenses capítulo 4, verso 5. O apóstolo Paulo escreve, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que... Olha só. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. E aí ele completa. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Sabe que aqui você é manso. Aqui é um ambiente seguro. Aqui você é manso. Agora a minha pergunta para você é como você é na sua casa? Como você é com seus familiares? Como você... Sabe, irmãos? Sabe qual é o relacionamento mais desafiador do ser humano? Chama-se casamento. Porque eu tenho mais tempo ao lado da Fabiana do que tempo de solteiro. Ela não me conhece ainda. Ela me conhece em partes. E eu não a conheço. E todos os dias, o nosso relacionamento, se revelam coisas que ela não sabia sobre mim, e se revelam coisas dela que eu não sabia sobre ela. Agora, minha pergunta é como eu reajo? É muito fácil. Dentro de casa, você ser explosivo. Porque ali,
você está sem máscaras. Deus não tem compromisso com as máscaras que nós usamos. Nós precisamos, em primeiro lugar, ser uma bênção. Sabe aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Porque isso depois se reflete para fora. Você pode ser uma bênção na rua. Tem até aquela história que eu contei de manhã aqui, vou contar agora. Sabe a história da irmã que trouxe a mudança para a igreja? Quem conhece essa história? Você conhece, né, Betinha? Poucas pessoas conhecem. A irmã chegou um dia com a mudança na igreja. Aí o pastor olhou e falou, irmã, o que está pegando? Não, pastor, vou morar aqui agora. Por quê? Porque aqui meu marido é um anjo, em casa ele é um demônio. Sabe, meus irmãos, é amanhã, na segunda-feira, que você vai provar, que você vai ser confrontado. É amanhã, na segunda-feira, que você vai se deparar com as situações que faziam você perder a calma. E aí eu te pergunto, como você vai reagir? Como você vai reagir? Eu quero apontar aqui para vocês 7 áreas. 7 áreas para você cultivar a mansidão. E a primeira área é desafiadora, tá bom? Primeira área, no trânsito. Como você é no trânsito? Quer conhecer o irmãozinho? Segue ele. Lembro que uma vez, eu não lembro o que aconteceu, no trânsito, eu estava na Marginal, não me recordo, faz tempo isso. Eu sei que um fechou o outro, e quando foi ver, o outro levantou, o outro abriu a janela, pôs a mão para fora, mostrou aquele dedo para outra pessoa. E aí quando eu olhei, atrás do carro estava o adesivo dos peixinhos da Comunidade da Graça. Eu falei, misericórdia, que não seja de Itaquera. Seja da sede, seja de Ermelindo, seja de São Mateus, mas não seja de Itaquera. Por felicidade minha, eu não consegui ver quem era. Como você reage no trânsito? Talvez aqui na rua Augusto Carlos Bauman já foi passado. Passou, acorda. Talvez aqui na rua Serra de São Domingos, quando você faz a curvinha na São Teodoro, você entrou na Serra de São Domingos, você vira um anjo. Mas talvez na São Teodoro, até chegar na curvinha, irmão, você já causou no trânsito com 1.500 pessoas. E hoje eu saí do culto, fui buscar almoço com a minha esposa, dei a ré no carro, e aí o ônibus quase passou por cima de mim. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, diabo sem vergonha, você está me tentando, né? Mas você está derrotado em nome de Jesus. O cara ficou olhando para minha cara assim, meio assustado. Eu falei, não, pode ir, não é com você não. Irmãos, você vai ser tentado. Como você reage? E aí, Provérbios 15:1, olha só o que diz. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quem aqui já teve experiência? Eu já tive essa experiência, de no trânsito. Quando você ia reclamar, você fica em paz, não tem problema. Quem já teve essa experiência? Já tive. E aí o que acontece, a pessoa fica desconcertada. Uma dica para os maridos aqui. Quando a sua esposa vir brigar com você, porque você colocou a toalha molhada na cama, fala que você ama ela. Aí ela fala assim para você, se você me amasse, você não fazia isso. Irmãos, segundo lugar, deixa eu seguir aqui, senão eu vou ficar até amanhã falando com vocês aqui, que eu estou gostando. Segundo, nos relacionamentos familiares. Nos relacionamentos familiares. Precisamos cultivar a mansidão nos nossos relacionamentos familiares. Não fiz nada, eu estou em paz. Nos nossos relacionamentos familiares. Efésios 4:2 diz, sejam sempre humildes e amáveis. Aí ele fala, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Viu? Terceiro lugar, nas redes sociais. Se existe um lugar que crente gosta de lacrar, gosta de colocar textão, gosta de criticar, é em rede social. E eu quero fazer um alerta que eu fiz aqui de manhã para vocês. Presta atenção. Ano que vem é ano de eleição presidencial. Se controlem. Mas eu não gostei do que o fulano postou, porque a minha idealização política é tal. Eu não estou nem aí qual que é a sua parte política.
Eu sei que você é discípulo de Jesus, e eu entendo que um discípulo de Jesus tem que agir como discípulo de Jesus. Aqui é uma comunidade formada de pessoas que são totalmente diferentes umas das outras, mas que vivem e convivem em amor, e que se suportam nas suas fragilidades, nas suas deficiências, e nos amamos. Como diz aqui, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. O seu textão não vai fazer o outro mudar. Vocês sabem disso, eu sou corintiano. Vocês sabiam disso? Estou até feliz agora. Por mim, eu faria todo mundo se converter, irmãos. Até os santistas, que estão passando um momento difícil. Nós vamos ungir os santistas no final do culto. Aldrin, Kleber. Tem mais algum santista aqui? Você, ele é santista? É mesmo. Deus tem misericórdia de você, irmão. Irmãos, por mim eu convertia todo mundo, mas eu tenho os meus melhores amigos são palmeirenses, são paulinos, tem santista também. Hã? Nada, irmão. Eu preciso falar mais de Jesus para eles, né? Não é porque não tem que guerrear, né, irmão? Não tem com o que guerrear. Irmãos, por mim eu convertia todo mundo. Mas o que acontece? Nós precisamos aprender a conviver nas diferenças. E é a mesma coisa nas redes sociais. Você colocou lá que você comprou um bebê reborn. E você está cuidando desse bebê reborn agora como se fosse uma criança. O que eu vou fazer? Eu vou orar por você, para Deus ter misericórdia de você. O que ele falou? Vai ter, obrigado, olá, vou trazendo luz à pregação. Você traz o bebê reborn para o departamento infantil. Vou apresentar como criança. Eu vou orar pela mãe antes. Aliás, eu vou colocar essa matéria, né, no curso de apresentação de crianças, né, para ver se é criança de verdade mesmo, porque... Irmãos, e aí você vai querer lacrar? Para quê? O que você vai resolver? Fala para mim. Nada. A gente tem que orar. Nós precisamos orar. Sabe o que está faltando? Ao invés do crente querer lacrar e querer ser a última palavra, ele precisa orar mais. Você precisa orar mais. Desculpa, eu também. Quando estou falando com vocês, é você. Precisamos orar mais. Deixa eu seguir o jogo, senão, irmãos, nós vamos até amanhã aqui. Quarto, a liderança e a autoridade. Talvez você esteja aqui, você exerça uma função de liderança na sua empresa. Talvez você esteja aqui, você seja um líder nessa comunidade. Presta atenção, liderança não é lugar de usar de poder. E hoje em dia está na moda, né, esse negócio do abuso de poder. Isso posso falar? Nós precisamos tomar cuidado. Porque tem muita gente agindo assim. E você precisa tomar cuidado no seu ambiente de trabalho. Você precisa ser um cristão de verdade no seu ambiente. Como chefe, você precisa ser um cristão. Amém. Quinto, nos relacionamentos sociais. É a gente aprender, presta atenção, nós lidamos todos os dias com pessoas difíceis. É ou não é? Posso falar, você é difícil também. Posso falar, eu sou difícil. Você vai falar assim, nossa, passar uma bênção. Vai passar uma semana lá em casa. Você desiste. Da fé não, mas você fala, não, posso voltar para casa? Por que a Fabiana está assim, irmãs? Vocês não sabem o que eu passo, irmãos. Vocês não sabem o que eu passo. Estou brincando. Irmãos, relações sociais. Precisamos aprender a lidar com pessoas difíceis, sem perder o equilíbrio e escolhendo a empatia ao invés do julgamento. Romanos 12, 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Sexto lugar. Esse dói. Mas tem que ser diante das falsas acusações. Quem aqui já foi falso acusado por alguma coisa? Diante das falsas acusações, nós não podemos reagir com vingança.
Mas nós precisamos aprender a confiar na justiça de Deus. 1 Pedro 2,23, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. 7º lugar, diante das provocações. Diante das provocações, respondendo como Cristo, com firmeza mansa e coerência espiritual, de acordo com aquilo que você crê. Mateus 5,44, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Meus irmãos, a mansidão é uma escolha diária. É nós preferirmos a paz, ao invés da razão pessoal. É todos os dias buscar no Senhor, que Ele nos visite com o seu Espírito, para que nós possamos apaziguar toda a ira e termos mansidão. É entender que mansidão não é fraqueza. O mundo fala que mansidão é fraqueza. É entender que mansidão não é fraqueza. É força sob o controle. É poder rendido a Deus. Para nós encerrarmos aqui, em primeiro lugar, pensa aí agora. Em que área da sua vida você precisa de mais mansidão? Que área? Com você. Não tenho nada para falar sobre isso. É com você. Segundo, você tem confundido mansidão com fraqueza? Às vezes as pessoas acham que por você ser um líder, que você ser um chefe, você precisa, com todo mundo você precisa gritar. Será que é assim? Será que você agir com mansidão é sinal de fraqueza? Você tem confundido mansidão com fraqueza? E terceiro e último lugar, as pessoas se sentem bem perto de você? As pessoas se sentem bem perto de você? Sabe, irmão, se esse aqui fosse um apelo para aceitar Jesus, todos nós iríamos aqui à frente, inclusive eu. Sabe por quê? Porque nós precisamos melhorar nisso. Eu e você precisamos melhorar nisso. Eu e você precisamos colocar os nossos olhos nisso. Nós precisamos melhorar nisso. Eu quero te convidar que você se coloque de pé comigo no seu lugar.